Olá, é bom estar aqui novamente com vocês em mais um vídeo. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me mostrado a respeito de um tema bem polêmico que tem tomado aí as redes sociais, os noticiários nesses últimos dias. É, o tema dessa minha ministração, o tema dessa ministração é: de igual modo perecereis. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você através desse vídeo. De igual modo perecereis. É um assunto que tem causado grande polêmica, principalmente no meio evangélico e também fora do meio evangélico. É um assunto que por si só ele causa já grande polêmica. E se não tomarmos cuidado da forma como nós abordamos esse assunto, ou como nós tratamos esse assunto, realmente nós geramos situações complicadas que não agregam nada para o reino dos céus, não agregam nada para o avanço do reino de Deus. Muito pelo contrário, acaba simplesmente trazendo uma certa ira entre pessoas, algo que não deveria acontecer, uma certa discordância, um certo rancor entre pessoas. Então, eu quero tentar colocar aqui nesse vídeo, junto com vocês, eu quero colocar a minha posição a respeito desse assunto que tem sido tão polêmico. O assunto é sobre o grupo LGBTQIA+. Eu acho que é isso aí, eu acho que eu não esqueci nenhuma letra não, né? Se eu esqueci é porque realmente eu não estou a par de todas as letras dele. Mas esse assunto, esse tema, tem realmente trazido uma grande discussão, tem criado grande polêmica, até por conta de que nós tivemos o mês passado, aí, mês de junho, nós tivemos aí o que eles chamam de mês do orgulho gay, se eu não me engano é isso que chama, mês do orgulho gay. Tá? E por conta disso, muitas coisas foram alavancadas no meio evangélico, que eu não sei até onde realmente isso contribui para o avanço do reino. E então eu quero deixar aqui também gravado um vídeo, quero também colocar para vocês o que eu penso a respeito disso. O evangelho, o genuíno evangelho, ele não deve ser pregado para que seja apontado o erro de um determinado grupo de pessoas ou uma determinada classe de pessoas. O evangelho, ele não deve ser pregado para condenarmos pessoas e levar as pessoas para o inferno. Na verdade, o evangelho ele tem que ser pregado como uma porta de escape, como uma porta de saída, como a única saída para não incorrermos na ira de Deus, para não incorrermos na sentença que Deus trará sobre cada um nesta terra. O evangelho tem que trazer arrependimento e não gerar polêmicas e até mesmo discussões e antipatia entre pessoas, seja cristãos ou não cristãos. Então, essa é a minha posição com relação à pregação do Evangelho. O Evangelho ele veio para salvar vidas, ele veio para tirar vidas da condenação eterna e não para apontar os erros de um determinado grupo. Mas ele veio para mostrar um caminho de luz para sairmos do caminho errado. As Escrituras nos diz, no livro de Romanos, capítulo 3, no verso 23, eu vou ler aqui com vocês, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou ler isso depois, eu vou ler agora com vocês o que diz as Escrituras, porque é à luz das Escrituras que nós temos que buscar a verdade sobre o que está acontecendo, o que nós temos que buscar a verdade sobre tudo isso que está sendo levantado nesses dias. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que nos diz as Escrituras. Ele diz que
todos pecaram. Ele não está atribuindo o pecado a um grupo específico, a uma classe específica de pessoa. Ele está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória, da graça de Deus, para não incorrermos no juízo de Deus, para não incorrermos na ira de Deus que virá sobre a humanidade. Então, não é um grupo de pessoas, não é um grupo LGBTQIA+, que pecou mais que qualquer pessoa. Não é esse grupo que tem sido o problema de toda a humanidade. O problema de toda a humanidade tem sido não reconhecer Deus como Deus verdadeiramente. Esse grupo simplesmente é um grupo que não surgiu de repente, é um grupo que já existia, mas que realmente eles estavam escondidos. Eles não tinham tanta liberdade como eles têm hoje. Mas isso não fazia deles menos pecadores ou mais pecadores. E isso também, o fato deles hoje estarem mais explícitos, isso também não faz deles mais pecadores ou menos pecadores de que qualquer pessoa ou de qualquer grupo de pessoa. As práticas desse grupo, sim, elas realmente vão contra as Escrituras. Realmente elas vão contra aquilo que Deus determinou sobre santidade, sobre andar na verdade, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é pecado. Mas não são somente as práticas desse grupo que vão contra as Escrituras ou que vão contra aquilo que Deus determinou para que houvesse justiça, para que houvesse santidade. Não são só as práticas desse grupo. Simplesmente essas práticas estão mais explícitas no dia de hoje. Se você for comigo para o livro de Coríntios, vamos lá. Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao verso 10. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Eu estou tentando me basear tudo isso que eu estou falando para vocês nas Escrituras, porque é à luz das Escrituras, como eu já disse, que nós temos que esclarecer, buscar esclarecer todas as coisas. Então vamos lá, para Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar que o evangelho ele deveria ser direcionado não para um grupo de pessoas, mas ele deveria ser direcionado para os pecadores, para que pudesse haver arrependimento de pecado, seja ele qual for o seu grupo, seja ele a quem pertencer. Seja ele pertencer aos grupos dos afeminados, os grupos dos roubadores, os grupos dos ladrões, os grupos dos fornicadores. Você entende? É como se, na verdade, não é nem como, na verdade não há um grupo. Na verdade nós poderíamos classificar em dois grupos somente. Podemos classificar todos nos grupos de pecadores e grupo de pecadores regenerados pelo sangue de Cristo, restaurados pelo sangue de Cristo, salvos pela graça. Esses são os dois grupos que tem. E o Evangelho nada mais, nada menos do que a ferramenta pela qual vamos mostrar para o grupo de pecadores que há uma chance de se regenerar, há uma chance de não se incorrer na ira de Deus, há uma chance de passar para o grupo dos regenerados, restaurados pelo sangue de Cristo. Não importa qual seja o seu pecado, não importa o que você está fazendo, não importa o que você está, a atitude que você está tomando, mas nós temos que saber que o Evangelho ele é a ferramenta para apontar aos pecadores o caminho certo da salvação em Cristo Jesus. Mas parece que alguns pregadores resolveram focar a sua mensagem em um grupo específico, como que se este grupo LGBTQIA+, fosse o único problema de tudo, fosse o problema da humanidade fosse esse grupo. E na verdade não é.
E na verdade não é isso. Nós não vemos hoje, por que nós não vemos os pregadores pregando para os demais grupos? Por que nós não vemos pregadores pregando com o mesmo tom que eles têm direcionado as suas mensagens para este grupo específico? Por que nós não vemos eles direcionando no mesmo tom, no mesmo nível, uma mensagem para os roubadores, para os corruptos, para os traficantes? Por que nós não vemos o mesmo nível? Será que é porque isso não traz visibilidade? Será que é porque falar desse povo não agrega muita coisa, ninguém vai querer saber muito, mas mexer com o grupo LGBTQIA+, parece que causa um estremecer na terra. Então parece que os pregadores querem muitas vezes cutucar essa área. E ao passo que nós deveríamos simplesmente pregar a verdade para o pecador, pregar o reino dos céus, pregar a saída do caminho errado, pregar a saída do caminho errado para o caminho certo de Cristo. Este é o Evangelho. Nós deveríamos pregar a cruz, pregar o que Jesus fez na cruz, para salvar, seja quem for o pecador, para salvar quem quer que esteja em qualquer um dos grupos. Jesus morreu por cada um de nós, assim como Jesus morreu por eles. Jesus morreu por cada um desses grupos. Mas às vezes o que a gente percebe em alguma das mensagens, parece que nós estamos lutando para que essas pessoas sejam transformadas do que elas são hoje numa outra pessoa, independente de haver arrependimento de pecado ou não, simplesmente para que ela saia deste grupo LGBTQIA+, simplesmente que ela deixe de ser um homossexual e passe a ser um heterossexual. Parece muitas vezes da mensagem que isso é o suficiente, transformar uma pessoa com a nossa força. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pregar o Evangelho. E o Evangelho, através do Espírito de Deus, irá convencer as pessoas dos seus pecados, seja qual for o grupo que ela está relacionada. Muitos dos pregadores que estão hoje atacando esses grupos, veja bem, eu quero que vocês entendam, eu não estou defendendo esse grupo LGBTQIA+, eu não estou defendendo eles e nenhum outro grupo. Eu estou dizendo que eles têm que ter a mesma oportunidade de receber a mensagem de salvação como qualquer um outro, sem serem criticados por aquilo que eles estão fazendo, mas para que eles possam enxergar o caminho de salvação, para que eles possam enxergar o caminho errado que eles estão andando, e aí sim se converterem a Deus, se converterem ao caminho correto. Muitos desses pregadores hoje estão de mãos dadas com o pecado. Muitos desses pregadores, eles encobrem muitos dos pecados que acontecem dentro das suas igrejas. Muitos desses pecadores não pregam na sua igreja no mesmo nível que eles pregam contra este pecado. Eles não pregam dentro das suas igrejas o que tem acontecido lá dentro. Muitas igrejas hoje, igrejas consideradas evangélicas, que se chamam de igrejas evangélicas, muitas dessas igrejas hoje são irreconhecíveis. Algumas delas parecem até mesmo uma boate. Algumas delas tem uma igreja, não sei em que região que fica, que eu já vi dizer que ninguém sabe se aquilo é uma igreja ou se é uma boate. E os pastores acham muito bonito isso, eles acham que realmente isso atrai o povo. Mas o que atrai o povo é a verdade, o que atrai o povo é saber que naquele lugar está sendo pregado um evangelho onde as pessoas podem sair de um caminho de destruição, sair de um caminho que está indo para o inferno, onde ela possa enxergar a luz. Eu acho incrível, às vezes, você entrar numa igreja e ver que o modismo tomou conta da igreja. O mundo hoje entrou na igreja. Quando a palavra de Deus diz, ide ao mundo e pregar o evangelho, parece que a igreja não entendeu. Ela está trazendo o mundo para dentro da igreja. Você vai nas igrejas hoje, é um absurdo você ver como as moças se vestem, como os rapazes se vestem. No final do culto você não sabe se realmente aquelas pessoas estão saindo da igreja ou não. Existem exceções, eu sei que existem exceções, existem realmente igrejas onde os seus pastores, os seus líderes, os seus pregadores estão realmente
compromissados com a verdade, estão realmente compromissados em combater todo e qualquer tipo de pecado, principalmente dentro da igreja. Mas existe outras igrejas, e olha, eu estou para dizer que deve ser a maioria. É assustador vermos como essas igrejas estão andando. E ninguém faz uma pregação no nível como está sendo feito contra esse grupo, contra o pecado que ocorre dentro dessas igrejas. Parece que virou moda nas igrejas as pessoas se vestirem de qualquer forma. A pessoa fala assim, eu vou na casa de Deus, eu vou servir a Deus, eu vou cultuar a Deus. E eles aparecem na presença de Deus como um qualquer, de qualquer jeito, sem se importar como estão vestidos ou não. As pessoas se vestem com as suas roupas rasgadas, não porque não tem outra roupa para usar não, mas é porque é moda, é bonito, o mundo faz assim. A igreja está de mão dada com o mundo e os pregadores, os pastores, poucos são aqueles que estão realmente se importando em trazer a santidade para dentro da sua igreja. E ainda assim ele quer atacar aqueles que estão lá fora. Nós devemos, primeiramente, antes de tudo, cuidar da situação das igrejas, cuidar do que está acontecendo dentro das igrejas, a falta de santidade, a falta de reverência dentro das igrejas. Isso tem que ser combatido. Aí nós, com toda certeza, seremos luzes. As igrejas serão luzes, as pessoas irão atrás das igrejas, porque elas vão ver, ali tem alguma coisa diferente acontecendo. Uma certa ocasião, quando alguns judeus vieram a Jesus para relatar a ele algo que Pilatos havia feito com alguns galileus. Ele havia matado, ordenado que matasse alguns dos galileus e misturou o sangue desses galileus com as ofertas que eles iam apresentar, com o sacrifício que eles estavam apresentando. Então, alguns desses judeus vieram até Jesus para trazer este fato, relatar este fato para Jesus. E olha o que Jesus disse. Eu vou aqui desde o início, como eu escrevi. Quando alguns judeus vieram falar para Jesus a respeito de alguns que Pilatos havia matado e misturado seus sangues com o sacrifício, Jesus disse: pensais vós que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus? Olha a resposta de Jesus. Pois vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. De igual modo todos perecereis, se não vos arrepender. Então, nós não podemos apontar e dizer que aquele grupo é um grupo realmente terrível, é um grupo que não tem esperança, é um grupo realmente totalmente depravado. Mas, se nós não nos arrependermos, de igual modo nós iremos perecer. Jesus ainda deu mais um exemplo. Ele diz assim, quando trouxeram essa palavra para ele, ele ainda falou assim: e os 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram esses mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Pois vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Essas duas passagens que eu li, esses dois textos que eu li, se encontram em Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. É mais ou menos assim, vamos imaginar, nós tivemos aí, esses meses passados, nós tivemos uma movimentação chamada Marcha para Jesus, e também tivemos uma outra movimentação chamada aí, não sei se é movimento LGBT ou se é marcha LGBT, alguma coisa assim. Mas nós tivemos esses dois movimentos. Vamos imaginar que neste movimento LGBT, nessa passeata LGBT que aconteceu, vamos imaginar que acontecesse uma tragédia. Porque essas pessoas que apresentaram isso para Jesus, eles imaginavam que uma tragédia acontecia, aquelas pessoas sofreram aquela tragédia por conta de serem pessoas pecaminosas, porque elas estavam em pecado. Então, o julgamento de Deus veio sobre elas e elas foram acometidas daquelas tragédias.
Muito bem, então vamos imaginar que nessa marcha LGBT aí acontecesse uma tragédia, uma grande tragédia. Pessoas viessem a morrer nessa marcha por algum motivo, alguma coisa viesse a acontecer. Com toda certeza, muitos de nós cristãos, muitos de nós evangélicos, ou alguns de nós, poderíamos dizer assim: foi por culpa dos seus pecados, foi por culpa daquilo que eles praticam, foi porque eles afrontaram a Deus. Nós com certeza iríamos partir para essa análise. Porém, se nós levássemos isso perante Jesus, com toda certeza ele nos diria, com toda certeza ele nos diria: pois vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Tanto faz se você estiver na marcha para Jesus ou se você estiver nessa marcha, nesse movimento LGBT. Se não houver arrependimento, se não houver arrependimento verdadeiro, genuíno de pecados, reconhecimento e o se entregar para Cristo, todos de igual modo perecereis. Nós não devemos atribuir maior ou menor pecado para qualquer pessoa ou para qualquer grupo de pessoas, porque nós com toda certeza iríamos incorrer exatamente nisto. Se não houver arrependimento, todos de igual modo pereceremos, todos de igual modo cairemos na ira de Deus, seremos consumidos pela ira de Deus. Então não é um grupo específico, não são essas pessoas que estão realmente são as mais pecadoras e são o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade realmente é o abandonar a Deus, é o esquecer de Deus. O grande problema da humanidade hoje é realmente andar sem considerar a Deus, sem considerar a Cristo em cada uma das suas ações, em cada uma das suas atitudes. Esse realmente é o grande pecado, esse realmente é o grande problema da humanidade. Nós temos desconsiderado, isso tem estado dentro da igreja, em muitas das igrejas. Isso tem realmente feito parte das igrejas, onde a igreja parece que se amoldou conforme o mundo e ela está disposta a dar a mão para aquilo que o mundo tem a oferecer. E é muito fácil nós acharmos pecadores no mundo, ou aquilo que nós achamos que são pecadores, e aí assim atacarmos aquelas pessoas ou aquele grupo de pessoas. Mas nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e saber que se nós não nos arrependermos, de igual modo pereceremos como todos os homens. Eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a você aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você possa entender. Eu espero que também ninguém possa se ofender. A minha intenção não é ofender ninguém com isso, mas eu espero que realmente Deus alcance o seu coração e que realmente possa haver arrependimento, possa haver reconhecimento de pecados e haver arrependimento. Fico por aqui e, se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, que Deus te abençoe.